acho que isso acaba demonstrando, na realidade, que nem o tráfico é a favor do tráfico. Assim, eu tive em muitas cadeias após a exibição, antes, durante. E o que eu ouvia dos caras mais velhos na cadeia é que esse jovem que eu estou retratando hoje foram eles no passado. E que o maior medo deles era de ter que dividir a cela com o próprio filho, que estava sendo seu sucessor aqui do lado de fora. E em muitos momentos, com sinceridade, sem querer arrumar uma nova acusação de apologia do tráfico, em muitos momentos parecia que os caras do crime tinham mais interesse em resolver a situação do que parte da sociedade. Assim, ao contrário do que muita gente imagina, a gente que mora de fora, a favela ela não é a favor do tráfico, ela convive com o tráfico. Porque a mesma droga que é a tragédia de algumas famílias é a salvação de tantas outras. E esses jovens, eles não lavam o dinheiro do tráfico em bancos, em lojas de penhor, lojas de joia. O dinheiro deles é lavado aqui na padaria, comprando pão, vai tomar café, lavado no açougue, comprando carne para almoçar. É ali que é lavado o dinheiro deles. Eles andam com armas de fabricação israelense, americana, russa. E para ter aqueles fuzis, precisa no mínimo saber falar inglês. Esses malucos só falam favelês, não sabem nem falar português. Então essas coisas vêm tudo de fora para dentro. Todos eles têm consciência disso. Só que todos também têm consciência que aquele acaba sendo um meio de sobrevivência. E acredito que eu também, com as minhas falas, com a minha posição, de que o jovem merecia ter um outro caminho sem ser o tráfico de drogas, acabo nem afetando. Porque por mais que eu consiga tirar 1 ou 2 jovens, tem 50 para entrar. Então eu estou longe de ser um incômodo. Muita gente acha que as minhas críticas ao filme Cidade de Deus foram em relação à fotografia, à atuação dos jovens, que aliás foi do caralho, o moleque do Norte do Morro, Guti Fraga, sem palavras, ao enredo da história, se o Zé Pequeno era mais magro, mais claro. Nada disso, a minha discussão era uma outra discussão, que em poucos lugares eu tive a oportunidade de colocá-la na forma real, que era a falta de uma contrapartida para a comunidade. Porque ao contrário do nosso filme, o Cidade de Deus, ele traz o nome de uma comunidade existente. E por conta disso, aumentou-se o estigma em cima daquela comunidade. E eu moro aqui, eu estava vendo de perto os reflexos automáticos, na hora, que era da incursão policial mais violenta, se sentir mais legitimada para entrar de forma violenta dentro da comunidade, patrões dispensando empregadas domésticas, ao descobrirem que a Cidade de Deus era daquela forma que o filme demonstrou, jovens perdendo namoradas que moram fora do gueto e acharam que a Cidade de Deus era violenta para continuar namorando aquelas pessoas. Então, assim, esses foram os efeitos causados pelo filme. Eu achei que deveria ter uma contrapartida, já que falava só de uma comunidade, poderia trocar com ela. E no nosso filme, no contrário, no nosso filme, a gente não fala de nome de nenhuma comunidade, a gente não expõe nenhuma pessoa, não diz de onde é, justamente para não causar um estigma que já é grande dentro de favela. Para não fazer com que um delegado de polícia, um chefe de polícia chegue na cidade tal, aprendi aquele jovem que está no clipe do Bill, lá no documentário do Bill, e acha que o problema está só naquela pessoa, naquele local. E no nosso filme, não gerou nenhum dinheiro. Se gerar algum dinheiro, a gente sabe para onde ele vai. A gente vai aplicar dentro da nossa própria instituição que já lida com essa questão, que é uma forma da gente combater o lado que a gente demonstrou. Já o dinheiro do filme Cidade de Deus, eu não sei para onde foi. Na realidade é um fato muito curioso, saber que o mesmo material que hoje me põe na glória era o mesmo material que me pôs no inferno. Se tem alguém que acha que Soldado do Morro e Falcão são materiais diferentes, está totalmente enganado, é o mesmo material. Eu não sei se o Brasil mudou, eu não sei se as pessoas entenderam. Eu procuro acreditar que a gente avançou, que a gente também amadureceu. Assim, algumas pessoas falam, pô, o Bill tá mudando. Não é mudando, me corrompendo, mas eu tô amadurecendo. Não dá para esperar de mim o mesmo Bill de 6, 7 anos atrás. O Bill que não tinha visibilidade, que tinha as portas fechadas e que não era ouvido. Hoje tem muitas portas que estão arreganhadas, não estão nem abertas, estão arreganhadas. Hoje a gente tem visibilidade, a gente é ouvido. Então o discurso não pode ser mais daquele que não tem espaço. Tem que ocupar o espaço e saber como ocupá-los.
Então prefiro acreditar que a gente deu um passo à frente, que parte do Brasil parece estar mudando, que parece que a ficha está começando a cair em algumas pessoas. Mas é um lance que é curioso, que dependendo de como se coloca, dependendo da maneira que se fala, eu já seria mais uma vez taxado de banditismo. Aquele processo do Soldado do Morro continua correndo até os dias de hoje. Mas assim, a curiosidade me vem à cabeça pelo tempo que demorou para que a gente pudesse ser visto dessa forma também. Ser visto como escritor, como documentarista. Porque eu fico pensando na diferença, qual o critério usado para determinar o que é banditismo no nosso livro, Cabeça de Porco, por exemplo, e o que é literatura no livro do Carlos Amorim, que é o Comando Vermelho, escreveu CVPCC, do Caco Barcelos, por exemplo, o Abusado, que determina que lá é literatura e aqui é o banditismo. Eu e Celso, a gente já fez várias discussões, imagina se eu fizesse um livro escrito Comando Vermelho, com o nome de Comando Vermelho. Até quando isso seria literatura? E acredito que essas pessoas não tenham sido nunca importunadas pela lei, por conta do que escreveram. Se for, eu desconheci. Assim, esses são fatos curiosos que também nos renderam bons debates entre eu e Celso, eu e plateia. Então, com a Rede Globo, quando a gente teve a ciência de que esse era um documentário em que a gente não tinha a intenção de ganhar dinheiro, mas de fazer com que ele fosse assistido e discutido pelo maior número de pessoas possível, a gente começou a pensar em exibi-lo na televisão. E quando começou a surgir um diálogo com a Rede Globo, mais precisamente com o programa Fantástico, que é o programa de maior audiência da TV brasileira, a gente começou a ver ali a possibilidade de chegar ao nosso objetivo. Eles tinham interesse em exibir o nosso material e a gente tinha interesse no espaço que o nosso material poderia ganhar dentro da programação dele. É lógico, isso implicava em algumas coisas. O ponto principal é a responsabilidade, que a gente sempre colocou em tudo que a gente faz e que nesse trabalho não poderia ser diferente, teria que ter também outra responsabilidade. E acordamos algumas coisas, que iria de edição, de participação, de forma que ia ser apresentado, duração, e tudo que foi acordado foi cumprido. Até é um pouco estranho, né, que a mesma emissora que me bombardeou com o videoclipe Soldado do Morro, hoje me dá um espaço histórico para discutir o mesmo material de uma outra forma, inclusive apresentando material na televisão junto. Isso mostra que, não sei talvez quem seja o culpado, mas nós não estávamos errados, que nós não recuamos em nenhum momento, continuamos e avançamos e conquistamos o nosso espaço junto com o mesmo material. E a gente também acredita também que essa discussão ela não deva ficar só no gueto. Eu discuto a favela há 30 anos com a própria favela. E já estou convicto que é impossível você resolver ou diminuir a pobreza sem o auxílio da riqueza. Por essas divisões que tem no Brasil, um pouquinho com montão e um montão sem nada. Então a gente começou a entender que levar essas discussões em todos os lugares seria de extrema importância, não medir esforços. Nem para ir a Brasília, nem para ir a Daslu, por exemplo. Daslu, que é um lugar que é considerado por muitos como o templo do consumismo. E que alguns rappers já foram lá para cantar, coisa que a gente não fez. A gente não foi lá para fazer um show, nem para fazer um lançamento do livro, mas para levar uma discussão que diz respeito a eles também. O que foi dito naquela noite é que eles indiretamente, ao se tornarem escravos do consumo, podem estar financiando aquela realidade que acabou de chocar no telão. E que ou eles dividem a riqueza deles, ou eles vão continuar dividindo as consequências da pobreza que eles estão ajudando a gerar. Então não foi um encontro em que todo mundo foi lá para se beijar, para assinar livro e tomar um coquetel, mas para discutir um assunto que é muito importante, uma questão que afetou a todas as pessoas.
e começou a rolar um pedido não um pedido, mas começou a rolar uma acusação de culpa. Uma acusando a outra, acusando a dona Eliana. A Eliana disse que não tem culpa, que ela promove a discussão exatamente porque ela acha que a discussão é importante, que todos têm que estar imbuídos, e outro diz que comprar na Daslu é a mesma coisa de que matar 4 pessoas lá fora. Então assim, eu acabei achando que foi uma discussão muito saudável, apesar de tudo acalorada. É importante chegar até eles também. Fazer com que eles estejam envolvidos dessa questão é parte do objetivo, ao fazer esse projeto e levar a discussão até lá. Alguns setores tentaram achar uma contradição, dizendo que eu poderia estar sendo usado, porque a loja está sendo investigada por sonegação fiscal. Só que, sendo assim, eu também não poderia ir no governo Lula, está sendo investigado por corrupção. Eu quero ir na Fiesp, falar para a Fiesp, que é a organização acho que mais tem dinheiro no Brasil. Tem uma porrada de empresa em São Paulo, e várias delas também devem estar sendo investigadas de alguma forma. Se for dessa forma, a gente não vai poder ir em lugar nenhum. Mas mais importante do que as críticas, é importante as pessoas mostrarem novos caminhos. Quem faz uma crítica precisa mostrar um caminho que eu devo seguir. Eu estou esperando.